Sejam todos muito bem-vindos a mais uma capacitação que nós, do Sistema de Ensino Unifeb, preparamos com muito carinho para os professores parceiros do sistema. Eu, Tainá, assessora pedagógica, estarei acompanhada com Lucas Ramos Martins, pedagogo e contador de história. O tema escolhido desta live era para aproveitarmos e refletirmos sobre a importância da literatura na educação infantil, já que sexta-feira, dia 23, comemoramos o Dia Mundial do Livro. Além de ser um momento prazeroso e interativo entre quem conta e quem ouve, geralmente aluno e professor, narrar história para as crianças envolve fábulas, contos e lendas baseadas no repertório de mitos da sociedade. O adulto, ao contar determinada história, permite que a criança inicie um processo de construção de sua identidade social e cultural. E para conversar um pouquinho com vocês, convido nosso parceiro Lucas, que está em um espaço muito legal. Trata-se do Laboratório Integrado de Comunicação do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb. Lucas se formou em Pedagogia na Unifeb em 2018, no mesmo ano que criou a página Quintal de Histórias no Instagram, com o objetivo de compartilhar dicas de livros infantis. Com o passar do tempo, a página cresceu e Lucas recebia frequentemente mensagens de profissionais da educação solicitando indicações de livros, filmes e materiais para serem trabalhados em sala de aula. Sua página teve destaque em 2020, onde começou e transmitiu contações de história ao vivo para o seu público. Suas grandes inspirações no meio literário são Monteiro Lobato e Maurício de Souza. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem? Oi, Tainá, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, Lucas, pela sua participação. Seja muito bem-vindo. Gratidão. E pode começar, Lucas. O que você trouxe para a gente hoje? Tem várias coisas legais, preparei várias dicas para os professores que estão acompanhando a gente. E a gente vai começar agora com uma música, né? Eu sempre começo as minhas lives com músicas lá no Instagram, que é para levantar o nosso astral, para a gente já começar uma live bem boa, bem positiva, e que eu gosto muito. E essa música, quem já me acompanha lá no Instagram sabe que eu sempre gosto de começar com ela, porque, principalmente para mim, nesse momento, retrata muito o que a gente está vivendo aqui agora, né? Que a gente está entre amigos, né? A gente está aqui por um bem comum, que é se preocupar com a contação de histórias, que virou um marco hoje em dia, que é tão necessário na vida das crianças, dos professores também. Então, a gente está aqui hoje entre amigos, então eu vou trazer a música para vocês. Uma música chamada Amiguinhos, é uma música que toca na novela Carrossel, onde eu aprendi ela. E o pessoal que acompanha as minhas lives, sempre que eu começo a live, já pergunta se eu vou começar com essa música. Então, eu estou muito feliz e vamos lá. Oh, 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 oh. Como é bom saber que você está aqui comigo, juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo sempre e perto assim, a gente sente o coração mais quentinho e fica alegre feito um passarinho, dá vontade de gritar pra todo mundo saber. Até a ponta do nariz. Eu amo você, gosto tanto de você, do jeito que você é, vai sentir feliz. Oh, 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 como é bom saber que você está aqui comigo, juntinho de mim, saber que a gente tem uma amiga, um amigo.
você que está me assistindo de manhã, espero que você já tenha acordado, já tenha levantado o ânimo. Como diz a Ana Maria Braga, levanta, acorda, menina. Vamos para lá, vamos aprender. Agora, pessoal, eu vou compartilhar com vocês alguns slides. Vou abrir aqui. Vou compartilhar alguns slides, né? A teoria da contação de história, do que eu tenho aprendido durante esses anos. Como a Tainá disse, eu comecei com a minha página em 2018 e foi apenas por um hobby, né? Por uma diversão minha. Eu gostava muito de compartilhar dicas de livros, porque eu me via muito nisso, né? Procurando indicações de livros, até para o meu TCC, que foi sobre criatividade, e eu gosto muito dessa área. E a partir disso eu conheci a contação de histórias e não saí nunca mais. Mas depois eu vou contar com mais detalhes como que aconteceu, como foi essa transição de indicação de livros para a contação de histórias. E agora eu vou compartilhar com vocês alguns dos ensinamentos que eu tenho aprendido. Aqui está a capa, né, contação de histórias, e aqui a gente passa. Então, deixa eu só beber água, porque já me deu sede depois de cantar. Então, aqui a gente vai descobrir, e a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiu a contação de histórias. Você que está me assistindo, você se lembra do primeiro contato que você teve com a contação de histórias? Eu vou ser muito sincero, quando eu era criança na escola, não tinha ainda, né? Eu sempre falo que hoje em dia, se eu tivesse sido uma criança dos tempos atuais, eu fico pensando como seria o meu ensino de hoje, né? Porque hoje tá tudo na mão do professor, né? Basta a gente procurar, basta querer passar um conteúdo de qualidade para os nossos alunos. Isso eu não falo nem a questão de apostila, né? Porque a apostila está aí para ser seguida, mas vai muito além disso. Então, a contação de histórias abrange o mundo que a criança, o adulto, você quando está lendo um livro, você se coloca naquela história, você se imagina no lugar daquela pessoa. Então, a contação de histórias, para mim, é essa possibilidade, né, de viver um mundo de fantasias. E eu lembro do meu primeiro contato com a contação de histórias em um programa da cultura que se chamava Rá-Tim-Bum, e tinha uma contadora de histórias, que eu nunca vou me esquecer, do jeito que ela contava histórias, porque ela não contava histórias com fantoches, assim, que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Ela pegava simples objetos, como um lápis, uma caneta, uma rosa. Eu lembro muito de uma história que ela contava da rosa e do sapo, que era a princesa e o sapo, que a princesa derrubava a bola dentro do lago e pedia ajuda do sapo, mas o sapo pedia um beijo para ela e ela se negava. E aí ela combinou, né, com o sapo de que ela daria um beijo nele sim, se ele pegasse a bola dela. E ele pegou, ela saiu correndo. E aí vai. E eu lembro muito dessa história, eu lembro muito de outras. Infelizmente eu não sei o nome dela, porque se passava na TV Cultura. E aí foi a minha primeira vivência com a contação de histórias, porque a gente percebe o quanto é enriquecedor você prender a atenção de uma pessoa. Caraca, eu estou prendendo a atenção de uma pessoa para o que eu estou fazendo. E ali com ela, contando as histórias com objetos bem aleatórios, eu fiquei bem impactado. E hoje eu trago isso também para minha contação de histórias. Vocês vão ver que hoje aqui eu vou trazer algumas histórias com alguns objetos aleatórios. Alguns a gente monta, outros a gente tem que se virar com o que tem, se vira nos 30. Mas eu vou compartilhar já com vocês. Mas primeiro vamos descobrir como surgiu a contação de histórias. O contador de histórias é uma figura ancestral, presente no imaginário de inúmeras gerações ao longo da história. Em um universo desprovido de recursos mediáticos, este ser era imprescindível para a formação dos futuros adultos, conferindo às crianças, através de narrativas, de histórias, causos, mitos, lendas, entre outros, uma imagem menos apavorante de uma realidade então povoada pelo desconhecido. Então, se a gente parar para pensar, lá na pré-história, eles já estavam começando com a contação de histórias, né? Através dos desenhos das paredes. E é uma coisa bem legal também, hoje eu vou trazer aqui para vocês, contação de histórias. Tem de todos os tipos, através de desenhos, através de textos,
você lendo, você não lendo, você pode criar o que você quiser, porque se você conseguir chamar a atenção da criança, ela vai ficar tão vidrada que, né, o meu exemplo que eu nunca esqueci, aquela moça que contou histórias lá na TV Cultura, isso lá nos anos 2000, 2001, eu nunca esqueci. Então eu sempre prezo que a criança, se ela vive um momento marcante como esse, se ela presencia, ela também nunca vai esquecer. Ao mesmo tempo em que amenizava os medos e uma existência muitas vezes desfavorável, o narrador ajudava as pessoas a entenderem melhor o que se passava na sua volta, a enfrentar os dilemas e confrontos da natureza social e individual, extraindo das experiências o aprendizado mais profundo. Essa parte aqui eu me lembrei muito, acho que todos vocês já devem ter assistido, ou a maioria já deve ter assistido o filme da Disney que se chama Moana, O Mar de Aventuras. E me lembrou muito isso porque no começo do filme a avó da Moana conta a história de como surgiu aquele deus que ninguém nunca tinha visto, que se chamava Maui. Então os adultos, né, os mais velhos, tinham que contar para as crianças como surgiu essas lendas, né? Isso a gente também vê muito nas contações indígenas, né, que assim, sempre passavam dos ancestrais, vai passando para o mais velho, para o mais novo, e vai passando de geração em geração. Mas o narrador oral é muito mais antigo, remontando historicamente à antiguidade greco-romana, na figura dos bardos, responsáveis pela transmissão de histórias, lendas e poemas orais na forma de canções. Quanto mais desconhecido era o mundo que se vivia, maior necessidade se tinha de povoar este universo com imagens que pudessem, ao mesmo tempo, educar e fortalecer a coragem, predispondo as pessoas a enfrentarem monstros, dragões e demônios que habitavam em suas mentes. E aí também a gente tem aquela história, por exemplo, de dragões, né, na idade medieval, assim, né, que sempre tinha aquelas lendas de monstros, dragões, princesas. Então tudo isso, né, a gente percebe o quanto que a contação de histórias fez parte da vida das pessoas, né? Ela se fez presente por muitos anos, era uma coisa assim bem precisa, né? Ainda mais nos dias de hoje, como a gente vai falar aqui. A contação de histórias nos tempos atuais. Recentemente, a imagem do contador de histórias retornou com força total, principalmente na segunda metade do século XX. Inúmeras pessoas optaram por este caminho, procurando cursos de oficinas técnicas para se habilitarem profissionalmente. Hoje, pode-se afirmar que esta ocupação começa a deixar as mãos de amadores para seguir na direção da profissionalização, pois atualmente há uma demanda crescente por este profissional, principalmente nas escolas. Algumas dessas instituições chegam a reservar um espaço no currículo escolar para este evento. Às vezes, até mesmo os professores e bibliotecários são preparados para exercerem essa tarefa no âmbito escolar. Deixa eu só beber uma água aqui. Vocês percebem quanto que, como a contação de histórias, ó, aqui tá a logo da minha página no Instagram, e que tá a minha foto. Quem que usa uma garrafa com uma foto, né, tem que ter muito amor próprio. Foi presente da minha amiga Laila, que tá assistindo essa live. Beijo, Laila. Então, aqui nessa parte da contação de histórias nos tempos atuais, a gente tem percebido que a contação de histórias deixou de ser apenas ouvir e contar histórias assim de uma forma banal. E hoje a gente precisa tratar até mesmo de assuntos, né, relevantes para a nossa sociedade, para que infelizmente a nossa sociedade em pleno século XX ainda precisa ser debatido algumas questões que para algumas pessoas são tão óbvias, né, como o racismo, sobre o bullying, sobre educação sexual, né, prevenção contra a violência sexual. E a partir do século XX, né, que, como está dizendo aqui o nosso slide, as pessoas começaram a realmente, né, principalmente profissionais já da educação, que vem crescendo cada vez mais hoje, pessoas do teatro também partiram para a contação de histórias para se profissionalizar, principalmente para as escolas, né, como está dizendo aqui, que tem uma demanda muito grande. Inclusive já existem empresas, né, que capacitam
pessoas assim, pessoas para serem contadores de histórias profissionais. Esses contadores não se limitam apenas nas escolas, no âmbito escolar, também tem festa infantil, buffet, tem empresas que realmente fazem isso. Eu tenho uma amiga que mora em Ribeirão Preto, ela se chama Tatiane Ancini, ela é contadora de histórias, professora, e ela tem uma empresa que é a Turma da Tia Tati, e ela já profissionalizou, já formou muitos alunos capacitados, né, com um curso super avançado, que eu já fiz, inclusive, o curso online dela, e é um curso, assim, maravilhoso, que capacita as pessoas para serem contadoras de história profissionalmente. Contar histórias vai muito além de contos, tornou-se uma terapia, pois a oralidade de contar histórias nutre uma diversidade transformadora que nos remete ao mundo lúdico, o potencial terapêutico verificado no tratamento de patologias psíquicas traz grandes resultados. Nessa fala aqui, o que eu posso dizer é que na contação de histórias, principalmente nos tempos atuais, né? A gente está numa pandemia há mais de um ano, um tempo que a nossa mente vai, né? Se a gente não cuidar, a gente vai ficar louco. E eu tenho visto isso na contação de histórias, tanto dos profissionais quanto para quem ouve, principalmente para as crianças, para as famílias, né, que a demanda cresceu muito, tem sido uma solução, porque as crianças também ficam, antes de tudo isso se tornar o que se tornou, né, antes de ficar tão forte, as crianças já estavam em casa, ficavam nos seus computadores jogando, ficavam no seu videogame, e com a contação de histórias, mesmo que de uma forma online, eu percebi isso porque eu já recebi mensagens nesse sentido, eu percebo que as crianças, de relatos mesmo que eu já ouvi, crianças com a contação de história acabou se tornando uma terapia, porque acalma. Eu recebi um relato de uma mãe que ela me acompanha até hoje, a família inteira, ela já me indicou assim para as irmãs dela, para os irmãos. E no começo, quando eu comecei com as contações de histórias lá no Instagram, ela me mandou uma mensagem dizendo que o filho dela é autista, né? Eu não sei o nível, né, o grau dessa criança, mas acredito que seja um grau bem mais assim severo. E ela disse que procurando alguma solução assim para deixar ele para o que eles terem o que fazer em casa, ela começou a procurar vídeos infantis, né? A contação de história chegou até ela. E aí ela encontrou o meu Instagram e ela começou a participar de todas as lives, e ela me mandou uma mensagem dizendo que o filho dela sempre amava as minhas contações de histórias, que todo dia ele enchia o saco dela perguntando quando que ia ter, qual horário que ia começar, e no dia que não tinha, assim, por algum improviso que aconteceu, ou porque tem dias que a gente também está desanimado, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que todo dia a gente está bem para contar histórias, todo dia a gente está bem para fazer, para viver esse mundo, né? Tem dias que eu não estava bem, e ela me mandava, né? A gente acabou trocando WhatsApp, ela acabou me mandando mensagem de que ele perguntava todos os dias, né, sobre mim, sobre as contações de histórias ao vivo, e aí aquilo me motivou cada vez mais, e eu continuei, e aquilo, assim, são mensagens como essa que deixam, como a música falou aqui, que eu contei para vocês, que deixam o nosso coração mais quentinho, né? E também é uma coisa que eu esqueci de falar, os contadores de histórias da atualidade, principalmente os mais famosos na área, né? Eu acompanho muito, se vocês não conhecem, já indico aqui a Fafá, né? O canal Fafá Conta, a Marina Bastos também, são contadoras maravilhosas. Inclusive essas contadoras, assim, que já estão na estrada, assim, há muito tempo, né? Eu conheço o trabalho da Fafá já há bastante tempo, antes mesmo de entrar na contação. Empresas, marcas, assim, muito famosas aqui no Brasil, contrataram elas para suas redes sociais, para que elas pudessem levar a contação de histórias para o público deles, né? Então, achei isso uma forma muito legal também de divulgar a contação de histórias. A importância da contação de histórias na educação infantil. A contação de histórias é uma forma lúdica de transmissão de conhecimentos e um poderoso estímulo à imaginação, por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças,
se destaca como uma importante aliada da educação infantil. Como eu disse, hoje a contação de histórias, ela deixou, né, de ser apenas, eu vou contar por contar. Não. Hoje a criança, de qualquer forma, seja indireta ou diretamente, ela consegue se sentir na história. E uma coisa que eu prego muito, que eu vou mostrar aqui para vocês já, uma coisa que eu acho muito importante, de extrema relevância hoje na contação de história, é a criança se ver na história. É a questão da representatividade. Quem me acompanha lá no Instagram sabe o quanto que eu bato nessa tecla, né? Eu acho muito importante nas crianças hoje, principalmente crianças negras, se verem representadas em histórias. E não é aquela coisa clichê, né? Que todo mundo, que quando a gente vai falar de racismo, essas coisas, todo mundo abrange. Não, é uma história como qualquer outra. Então, eu acho muito importante isso. E mexe muito, né? Como está dizendo aqui, o desenvolvimento físico, cognitivo e o socioemocional. É através das histórias também que a criança vai saber lidar com o mundo, né? Vai saber lidar com algumas frustrações, com algumas alegrias, com algumas adversidades que ela encontra ali no caminho dela. Considera-se uma das maneiras mais antigas de difusão dos valores tidos como necessários para o estabelecimento de uma convivência harmoniosa entre os humanos. Assim, mais do que uma ação educativa prazerosa, ela proporciona aos pequenos uma compreensão alargada do mundo, bem como a construção de identidades culturais via memória oral. Então, é mais uma vez do que eu disse, né? A criança precisa se sentir representada, precisa, a partir da contação de histórias, ela vai tomar as vivências dela. Então, antes da gente continuar, a gente vai conversar um pouquinho com a Tainá. E aí, Tainá, o que você está achando? Ótimo, Lucas. Eu estou, assim, encantada, né? Porque você trouxe um pouquinho da minha infância também. Eu amava, né, assistir Rá-Tim-Bum. A pena, né, que não temos mais esse recurso. Mas a minha infância inteira, né, ficou ali naquele programa de televisão. Como que ele marca, né? Por isso que é até a importância da contação de histórias da educação infantil, como que ele marca a nossa infância, né? Então, se ele marcou você, é porque tem algo por trás disso, né? E tenho certeza que você vai falar um pouquinho desses métodos que os contadores de história utilizam para conseguir mesmo fazer com que a contação de história fique marcante na nossa vida, né? E com certeza, eu lembro que a contadora de história utilizava caixinhas de fósforo, né? E a gente ficava ali na frente da televisão sem piscar. E era exatamente isso, Lucas. Eu falo que quem viveu esses tempos, né, da TV Cultura, não que hoje esteja... as coisas mudaram, né, os desenhos, a forma como é tratado, mas quem pegou aquela época ali dos anos 2000, 2005, na TV Cultura, eu acho que foi muito privilegiado, porque primeiro que marca muita infância, e tem desenhos ali que eu nunca vou esquecer, de aprendizados assim, que eu peguei assim para a vida. Eu lembro de um desenho, não sei se você se lembra, que se chamava Cyber Jace, que era um desenho que ensinava sobre matemática, né? E a gente ali assistindo, se divertindo, assim, aprendia matemática, frações, assim, coisas que a gente estava estudando na escola, de uma maneira, assim, bem lúdica, né? Bem nada forçado. Com certeza, e se marcou a nossa infância porque era um desenho que tinha uma aprendizagem significativa, né? Que isso que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, que tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ter uma forma prazerosa, e através desse meio que a criança aprende, né, Lucas? Sim, com certeza. Que legal, não, eu amava também esse canal, aparecia, acho que ele falava, né, senta que lá vem história. Sim, era uma forma, inclusive, né, tinha o Rá-Tim-Bum, aí tinha outros desenhos, né, o que marcou também muito a infância
de várias pessoas, tenho certeza, foi o Castelo Rá-Tim-Bum, né, que a gente se via ali. Eu não perdi um episódio, sei os episódios assim de cor, o que vai acontecer. Então, a TV Cultura foi um marco assim definitivo na minha infância, e talvez seja um desses motivos assim por eu estar nessa área, sabe? Porque eu realmente sou apaixonado. Inclusive, de vez em quando, lá no meu Instagram, do Quintal de Histórias, eu compartilho algumas coisas assim da TV Cultura, e aí tem umas crianças que hoje têm perfis literários, né? E aí eu posto, assim, elas, o que é isso? Eu nunca vi. E assim, aí as mães delas se identificam, porque viveram também. Então, é muito louco, né, de como tem esse baque, né, de como tem esse impacto de uma geração para outra. Mas acredito que eu tenho muito que aprender com a geração de hoje, como a geração também de hoje tem muito que aprender com a gente. Então, essa troca, assim, acho muito importante, muito bacana. Com certeza, Lucas. Vamos continuar os slides, então. Já a gente volta para a Tainá. Deixa eu só retomar aqui. A gente já falou dessa parte. Diferentes modos de expressão são estimulados e facilitam as interações até o entendimento das próprias emoções. Tudo isso sem falar que a atividade ajuda a reinventar o espaço da sala de aula, tornando mais divertido e atrativo aos sentidos. Uma coisa que a gente vai abordar daqui a pouco também é a contação de histórias. Além de você se preparar fisicamente, conhecer a história, vou mostrar aqui algumas dicas para vocês, mas o ambiente também tem que ser acolhedor, porque acredito eu que hoje, na situação que a gente vive de educação mesmo, talvez seja somente na escola que a criança vai ter um contato com a contação de histórias. Principalmente nas fases iniciais, a criança passa o dia inteiro na escola, passa mais tempo na escola do que na própria casa, né? Então, ali é um momento que talvez só ali ela vai ter esse contato com os livros, com a contação de histórias. Inclusive, tem um projeto muito legal nas escolas, né? Acredito que ainda teve antes da pandemia, que era o projeto da Mala Viajante, né? Eu sempre, na minha época, eu não me lembro de ter na minha escola, mas quando eu fui fazer estágio, aliás, o PIBID, também já, quando eu comecei a acompanhar as escolas, a rotina dos alunos, eu já vi isso da Mala Viajante, que é os alunos pegarem os livros, pegarem folhas, assim, levarem para casa, ler o livro e colocar ali no papel o que eles entenderam da história, tudo que eles pensam sobre aquilo. Então, eu acho uma maneira muito legal de concretizar esse ensino. E além do preparo físico também, né, se você vai contar histórias com uma criança numa sala, tem que ser um ambiente como a gente está aqui hoje, tem que ser um ambiente calmo, tem que ser um ambiente sem barulho, né, para a criança conseguir prestar atenção em você contando as histórias, e acho isso muito importante. E agora a gente vai falar de um ponto muito específico e que algumas pessoas talvez não saibam, né, que existem livros para cada faixa etária. Não é qualquer livro que você vai dar para uma criança que ela vai conseguir entender e vai ter gosto. Você não vai pegar um Pequeno Príncipe e dar para uma criança de 3 anos para que ela possa entender a história. Como também você não vai pegar uma contação de histórias, um livro, principalmente sem falas, e dar para um pré-adolescente. Ele pode até gostar, mas ele já está numa idade assim, que ele precisa ter mais conhecimento. Então, livros para cada faixa etária. Você já leu algum livro quando era adolescente, depois de muito tempo releu e teve a sensação completamente diferente? Eu confesso que já, na minha adolescência, eu li aqueles livros que eram bem adolescentes, né? Eu lembro muito, né? Quando eu era adolescente, ainda estava bem em alta o filme do Crepúsculo, que muita gente já deve ter assistido todos os filmes. Então, estava muito em alta os filmes e os livros também, e a gente acabava lendo, né, por interesse, por entretenimento. E hoje, assim, se a gente for reler, a gente tem uma perspectiva, assim, muito diferente, até mesmo pelas vivências, né? Tem algumas falas, eu já percebi isso no filme da Alice no País das Maravilhas.
se a gente for assistir o filme, se uma criança for assistir o filme, ela vai ter um entendimento. Se um adulto assiste o filme, ele vai ter um outro entendimento, porque para a criança, ela está assistindo ali porque tem cenas de luta, tem cenas engraçadas, né? Mas para um adulto, se ele prestar muita atenção nas falas, principalmente nas falas que o Chapeleiro Maluco diz, tem muito a ver com a nossa realidade. Fala, caraca, não posso julgar porque muitas vezes eu já estive nessa situação, já tive esse pensamento. Então, é uma coisa, como eu acabei de dizer, é uma coisa muito doida, assim, né? Porque tudo tem um propósito, assim, seja o desenho mais bobinho do mundo, assim, para uma criança, ou até mesmo para os olhos de um adulto, ou seja, assim, um filme super impactante, sempre vai ter essas mensagens. Pois é, e as histórias de fato têm esse poder de dialogar com a nossa perspectiva e transcender locais, pensamentos e verdades absolutas. A verdade é que a interpretação de um livro é um conjugado de experiências anteriores, vivências e valores, e tudo isso muda e evolui constantemente durante a nossa vida, abrindo espaço para diferentes interpretações advindas da mesma pessoa em momentos diferentes. Então é o que eu disse. Hoje a gente está vivendo uma coisa, hoje eu tenho um pensamento, amanhã eu já posso mudar esse pensamento, né? Como diria aquela música, eu quero ser essa metamorfose ambulante. Então, a gente tem que se permitir isso, sabe? Eu já me peguei em muitos momentos e a pandemia acabou me ajudando a pensar de uma forma diferente sobre isso. Para mim, algumas coisas na vida era daquele jeito e tinha que ser daquele jeito, sabe? Era uma coisa bem quadrada, como a gente fala. E com a pandemia também eu passei a dar valor em muitas outras coisas, principalmente nas coisas pequenas. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo também já passou por isso. Então, as histórias, os livros, tudo tem o seu momento. De repente você se identifica com ele, de repente você não se identifica mais. Mas isso não quer dizer que você tem que mudar isso para sempre, sabe? Acho que a gente tem que estar aberto sempre para o novo. E o novo pode ser realmente uma questão nova, ou o novo pode voltar a ser aquela coisa que a gente pensava antigamente. Lucas, eu acho interessante isso que você acabou de citar nesse slide, porque muitos professores me procuram, né, comentam, e quando eles realizam um projeto de leitura nas escolas, tem sempre aquelas crianças que toda semana acaba escolhendo o mesmo livro para levar para casa, né? Então, às vezes, o projeto acontece toda sexta-feira aquele aluno quer levar o mesmo livro, e eu sempre oriento, né, que os professores não interfiram nessa escolha, e tudo bem ele levar, né, o livro o ano todo para casa, porque como você disse mesmo, né, nós adultos, toda vez que nós fazemos uma leitura, nós temos uma percepção diferente, né? Eu mesmo como exemplo, eu acho que eu li Pequeno Príncipe 4 vezes, e as 4 vezes eu tive uma interpretação diferente, né, do livro, da obra, e eu sempre oriento os professores a não interferirem, né? O que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Não interferir mesmo? Como que a gente pode auxiliar essa criança a fazer outras escolhas? Sim, a questão do Pequeno Príncipe é bem legal, né? Porque a visão de um todo dele, né? Como você falou também, já li acho que umas 3 vezes. E acho que é muito do momento, né? Se a gente depende muito do nosso humor, com que a gente está se sentindo. A gente cada vez vai se sentir representado em algum momento, porque acho que ele abrange tudo isso, né? O momento da tristeza, o momento da alegria, e eu acho, assim, Pequeno Príncipe é um dos meus livros preferidos da vida, assim, eu nunca vou me cansar. O filme também é muito lindo, né, e acho que é muito fiel também ao filme, e essa questão da criança e do adolescente, né, do pré-adolescente, a questão de escolher os seus livros, eu acho que também vai muito dele. A gente precisa, nós como profissionais da educação, precisamos auxiliar. Olha, esse livro aqui é legal, o que tal se a gente começar, por exemplo, a criança?
criança vai começar com um livro sem texto. Ó, então se a gente começar, mas nunca impor. Quando uma coisa é imposta, eu acredito que a criança não vai gostar. É igual matemática. Matemática, para mim, sempre foi uma coisa muito difícil. Então, mas quando a matemática era uma coisa, para você também, né? Mas quando ela era colocada de uma forma simples, uma forma que o professor se disponibiliza assim, para ensinar realmente e para apresentar caminhos, né? Porque eu falo assim, o final é só um, mas os caminhos são inúmeros, né? E quando o professor apresenta isso de uma forma, às vezes até criativa, né? Que hoje que a gente precisa, que o professor precisa para sobreviver com o seu ensino é a criatividade. Que eu falo muito, eu não lembro quem me disse isso, essa frase, mas eu nunca esqueci de que hoje não é o ensino, não é a criança que tem que se adequar ao ensino. Hoje é o ensino que tem que se adequar à realidade do aluno. Então não adianta eu dar mil e uma coisas, usar os materiais mais modernos do mundo, se a minha criança não vai ter acesso, sabe? Essa criança mora principalmente, que é a nossa realidade hoje, em bairros periféricos, assim, a gente tem que ser o mais simples, mas acredito que o mais criativo possível. E na contação de histórias também é a mesma coisa. Então, acho que a gente tem que apresentar, tem que ofertar esse mundo de possibilidades, mas não pode impor. Eu, por exemplo, agora fugindo um pouco dos livros, tem dia que eu quero assistir um filme de drama, tem dia que eu quero assistir um filme de animação. Então, assim, são coisas bem diferentes, mas que vai do meu dia a dia, que vai, assim, do que eu tô sentindo, do que eu quero. Se eu quero uma coisa mais leve, se eu quero uma coisa, assim, mais intensa. Então, acredito que os livros também fluem da mesma forma. Eu acho que é isso mesmo, né? É um período que a criança está passando, que ela está sentindo, né? Às vezes ela não está muito legalzinha, então ela vai escolher um livro que mais... que ela se identifique naquele momento, né? E ela vai se identificando também, às vezes ela ama um livro, né? Eu, quando era criança mesmo, era apaixonada por um livro que se chama Grande ou Pequena, e se pedir para eu contar hoje a história, eu sei do começo ao fim, né? Todas as vírgulas. Minha mãe, Tainá, lê outro livro. Não, eu gostava daquele. E tanto é que depois, quando eu entrei na faculdade, né, quando eu estava cursando pedagogia, minha mãe me presenteou com esse livro, porque eu nunca mais tinha tido contato com esse livro, e quando eu entrei na pedagogia, minha mãe presenteou com esse livro. Eu chorei, assim, eu fiquei desidratada de tanto chorar, né, porque como um livro marcou a minha infância. Sim, e se você conta assim para outras pessoas, eu me identifico com isso, mas para outras pessoas isso pode ser assim, banal, né? Por que ela chorou com o livro? Mas resgata assim, memórias que você nunca vai apagar na sua vida. Assim, você se lembra de momentos com... por exemplo, eu, desde a minha infância até hoje, eu guardo os meus gibis da Turma da Mônica. Assim, foi um dos meus... algumas coisas assim que me ajudou, principalmente no começo, assim, a ler e escrever, né? Então, lá na terceira, quarta série, eu sempre tive gibis da Turma da Mônica, e eu fazia minha mãe comprar todo mês os 5 gibis, né? Que era a Mônica, o Cebolinha, a Magali, o Cascão e o Chico Bento. Então, assim, eu fazia ela comprar todo mês, e eu guardo até hoje, assim, alguns, assim, estão com poucas páginas, a maioria já está amarela, alguns não tem capa, outros estão rasgados, adorava fazer recorte também, mas é uma coisa assim que eu não me desfaço nunca. Com certeza, isso faz parte da nossa história, né, Lucas? Sim, com certeza. Vamos continuar. Deixa eu ver onde eu estava. E essa ligação livre e arte torna-se mais visível na infância, que é um momento de vida marcado por mudanças e avanços profundos, assim como fases mais delimitadas. Afinal, são os anos que domínios físicos, crescimento do corpo, habilidades motoras, cognitivos, aprendizagem, memória, atenção e psicossociais, emoções, personalidades e relações sociais estão se constituindo. Então, cada faixa etária, a criança vai aprender uma coisa nova e aquilo vai fazendo parte
da construção de personalidade dela. Ela vai se identificando com algumas coisas e com outras não. E aí, finalmente, a gente tem aqui os livros para cada faixa etária, né? Os tipos de livros para cada faixa etária. Deixa eu só beber uma água. Bom, aqui para os bebês, né? As crianças de 0 a 2 anos. Alto contraste, uso de cores e resistentes. O que a gente fala aqui, me perdoe, eu esqueci de trazer aqui para dar como exemplo, mas é o que a gente chama daquele livro de banho, que é aquele livro que a criança pode lavar, pode usar no banho, pode usar na terra, que assim, não estraga, que é um material bem resistente, né? Porque é a fase que a criança também vai levar tudo na boca, é a fase oral, então tudo ela vai querer colocar na boca, então para não estragar, recomenda-se esse livro. E aí é presente o uso das cores, aí pode ser tanto frutas como animaizinhos, né, que é o mais comum, assim, bem colorido, porque as cores chamam a atenção da criança e de todo mundo, mas da criança, como ela está descobrindo o mundo ainda, chama mais atenção ainda. As crianças menores, de 0 a 3 anos, frases pequenas com alguma lição. Nesse aqui eu vou falar as coisas que eu ouvi também nos meus estágios e também com o que eu aprendi na minha infância também, que são os livros de fábulas, né? Que são histórias bem curtinhas com alguma lição. Por exemplo, o Cão e a Raposa, a Lebre e a Tartaruga, né? Que a gente sempre aprende alguma lição, né? A Lebre e a Tartaruga nunca subestima uma pessoa. Então, assim, são histórias bem curtinhas, né? Porque até crianças de 3 anos não têm paciência para histórias grandes. Eu já tive essa experiência. Já tive experiências, assim, de dar certo e de dar tão certo e de dar tão errado. Então, aí... E é na vivência, né, que a gente aprende. Então, os livros de fábulas, os animais, são bem legais nessa faixa etária. Crianças de 6 anos em diante, livros de autoconhecimento, gostos e preferências, origem das coisas. Então, assim, é aquela fase que a criança vai se perguntar: por que disso, por que daquilo, por que existe isso, quem que veio primeiro, o que aconteceu? Então, assim, tem vários livros de curiosidades disponíveis, gostos e preferências da criança vai começar. Livro de princesa já não gosto tanto, eu prefiro um livro de aventura, eu prefiro um livro de dragões, de castelos. Então essa fase que a criança já vai conseguir falar o que ela gosta e o que ela não gosta. E eu já vivi isso muito, eu já contei histórias para crianças, e elas falam mesmo, a criança não mente. E ela fala mesmo se ela gosta, se ela não gosta. Eu me lembro muito de uma vez no PIBID, porque não sabem, né, o cara acompanhando a gente aqui, o PIBID é um projeto, né, da Unifeb em parceria com a CAPES, onde a gente ia para as escolas e ministrava aulas para as crianças, e eu participei durante esse projeto durante 3 anos, e um desses anos foi a contação de histórias, que eu levei como projeto. Então ali já estava nascendo meu gosto também pela contação de histórias. E aí eu me lembro de ter levado, era uma turma de pré-2, e eu me lembro de ter levado histórias clássicas, assim, que a gente sempre conheceu, né? O Patinho Feio, a Pequena Sereia, essas histórias clássicas que a gente conhece. E aí eu me lembro de uma história que eu contei, não me lembro, assim, qual foi no dia, e depois que eu terminei, a criança de 4 anos, virou pra mim: eu não gosto disso não, isso daí é coisa de bebezinho, eu já sou muito grande, não é pra mim não. Eu fiquei assim, né, chocado com aquilo. Mas acredito também que seja de história para história, porque eu já levei, essa atividade eu lembro muito em mente, que foi a história do Patinho Feio. E depois da história do Patinho Feio, eu ainda fiz uma atividade que eu coloquei na parede, uma atividade bem legal, que eu não trouxe aqui, mas eu vou dizer para vocês, uma atividade bem legal, que eu coloquei ovos, eu desenhei o formato do ovo na folha sulfite, na cartolina, e aí eu colocava, pregava na parede, e atrás de um deles, eu numerava eles, e atrás de um ovo, eu desenhava um patinho, e aí eu colocava, e aí as crianças tinham que, uma por uma, adivinhar onde estava o patinho. E assim, aí é uma competição, assim, que você sai de baixo, porque a criança quer fazer guerra com as outras
todas, né? Porque ela quer achar sempre o patinho. Então, deu muito certo essa história. Então, eu acredito que seja, talvez, de história para história, né? Porque a questão, como eu falei, de se sentir representada. Talvez, na do Patinho Feio, ela se sentiu acolhida, assim, né? Porque fala da história do Patinho, com a mãe, depois que ele ficou... Do bullying que ele sofreu, né? Então, a gente nunca sabe os motivos, mas a criança sempre vai falar para você o que ela está sentindo. Os pré-adolescentes, dos 9 aos 13 anos, assuntos mais complexos, ideias e reflexões. Uma coisa que eu acho muito interessante, que sempre deu certo também, porque eu já tive uma turma de pré-adolescente no meu último ano do PIBID, e a gente trabalhou também com contação de histórias junto, né? E foi histórias em quadrinhos, eles amam, assim, Turma da Mônica, todo mundo gosta, acho que sempre que eu levei Turma da Mônica, não tinha um que não gostasse. Os de super-heróis também, as histórias, assim, mais complexas mesmo, que aí a criança vai poder já ter o gosto pela literatura que ele quiser, né? Eu lembro muito nessa época também da minha adolescência, assim, as meninas liam muito Thalita Rebouças, que é uma coisa presente até hoje, que eu vejo muitas meninas lendo, assim, então acho super legal. E agora, finalmente, dicas para se contar histórias. Então, veja bem, professor que está me assistindo, não tem desculpa. Você não tem desculpa. Eu quero que você saia dessa live hoje contando histórias assim para sua família, até o pessoal falar chega, assim, já deu. Porque é realmente isso. Eu sempre fui uma pessoa, talvez assim, não pareça em frente de câmera, assim, mas por trás das câmeras eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E foi através da oralidade, assim, depois eu vou contar mais essa história pro final, foi através de uma professora que me ajudou a trabalhar a oralidade, que eu consegui, assim, me soltar mais, e principalmente com crianças, assim, se você não gosta de passar vergonha com criança, acho que você está na profissão errada, porque você tem que pagar bico, você tem que cair, você tem que, a criança, você tem que ser o palhaço, assim, para criança na hora. Então, acho muito, claro, assim, tá dependendo de cada pessoa, mas acho muito importante você começar a se soltar, sabe? Começar a treinar. Eu quando eu tenho uma história nova, eu sempre vou treinando, né? Treino no meu quarto. Então, eu sempre vou treinando, falando como se estivesse já apresentando para as crianças. Então, já é uma dica. Dicas para você contar histórias. Sentir, ou melhor, viver a história, ter a expressão viva, ardente, sugestiva. Então, você tem que fazer parte daquela história. Quando você está contando, você tem que fazer a criança entender que a história está acontecendo ali em volta, sabe? Ela tem que sentir as coisas pelo que você está falando. Narrar com naturalidade, sem afetação. Então, uma coisa assim, não força. Se você não conhece a história, eu indico você não contar, porque acredito muito, como disse primeiro, você tem que conhecer, assim, a história tem que viver para a criança poder se sentir, porque senão parece que o ambiente ali já sente que não está legal, aí fica uma coisa meio constrangida. Então, assim, vai também na sua naturalidade. Se você não é uma pessoa muito solta, principalmente vocês agora que estão com a online, eu vejo alguns vídeos de professoras, que eu cuido atualmente à tarde, eu estou cuidando de 2 crianças, e eu ajudo elas com as tarefas, então eu acabo vendo as atividades das professoras. E assim, são atividades excelentes, as professoras têm mandado muito bem. Eu sempre elogio uma das professoras lá, falando assim, nossa, como você fala bem, assim, ela fala até bem melhor que eu, assim, inclusive já uma inspiração para mim. Então, fala com naturalidade. Se você não tem essa liberdade de se soltar, de fazer uma festa assim, com as crianças, vai na sua, sabe? Eu acredito que a naturalidade da pessoa é o que vai fazer com que a história seja boa. Conhecer com absoluta confiança o enredo. Então, mais uma vez, conhecer sobre o que você vai trabalhar, sobre a história que você vai contar, se você vai fazer uma atividade depois relacionada com essa história. Então, acho super importante. Dominar o interesse do público. Então, assim, se você vai contar uma história para as crianças, né, para sua turma, saber o que eles gostam, assim, sempre tentar mesclar. Se não existe uma história
que tenha tudo isso envolvido, dá para você criar uma história também com base no que você quer contar. Porque às vezes você vai contar uma história, e os meninos vão pensar, é uma coisa muito mais para as meninas. As meninas também podem pensar que é muito mais para os meninos. Então, você pode mesclar os dois. Contar dramaticamente, que é uma das minhas partes preferidas. A contação dramaticamente, que você tem que viver aquele momento. Então, por exemplo, o Joãozinho vai abrir a porta. O que será que vai ter atrás da porta? Então você tem que falar com um ar de mistério. E o Joãozinho abriu a porta. E vocês sabem o que pulou de dentro de lá, o que saiu de dentro da porta. Então, assim, você tem que falar com o que a cena pede. Se é uma cena que vai acontecer um mistério, fala com uma voz mais calma, bem devagarzinho. Então, ele se aproximou da porta. Então, se é uma cena assim mais rápida, por exemplo, a menina tá brava. Joãozinho, eu não acredito que você fez isso. Então, assim, mostra assim, no seu rosto a sua indignação, sabe? Coloca o seu sentimento no que tá acontecendo ali na história, que aí a criança vai se sentir mais animada e vai ter interesse em ouvir. Falar com voz adequada, clara e agradável. Então, você tem que estar falando, não vou falar que você tem que estar falando assim, como eu estou falando, porque não é uma regra. Como eu disse, você tem que agir com naturalidade, vai na sua, mas tem que ser de forma clara, assim, sabe? Tem que ser uma contação, sabe, uma contação bem limpa, assim, você tem que se expressar bem, você tem que convencer a criança de que ela tem que ouvir tudo, de que ela tem que, porque aquilo vai prender a atenção dela, porque se você, não adianta nada você chegar lá e começar, mesmo que seja uma contação de histórias lendo, né, que a gente fala a forma de leite. Inclusive, é uma questão polêmica isso, porque eu não vejo o menor problema, desde que você conheça a história, sabe? Se você sabe o que você vai falar, de que você não se perca. Então, eu não vejo problema também nas histórias contadas, mas a mais, assim, que agrada as crianças são a história que você não lê. Então, se por acaso você vai ler, você não vai começar... Era uma vez uma menina que estava caminhando. Você não vai ler com essa voz de inteiro, né? Pelo amor de Deus. Você tem que começar assim de uma vez. Era uma vez uma menina que estava caminhando. Então, assim, tem que impor a sua voz. Você também não vai ler como se alguém tivesse corrido. Ser comedido nos gestos é uma coisa que eu tenho que aprender, mas assim, como eu estou falando para profissionais, então eu acabo, né? Então, por exemplo, assim, para a criança já vai achar mais difícil se você fizer assim, se você fizer assim, se você começar a falar muito com as mãos, assim, de uma forma muito visível, a criança vai acabar se perdendo. Então, é uma coisa também que eu estou aprendendo, né? Eu não tenho domínio, porque eu gosto de conversar com as mãos, assim, principalmente com os profissionais que estão aqui me assistindo. Então, acabo tendo, porque para mim as mãos, assim, me ajudam, sabe? Parece que tenho uma certeza no que eu vou falar. Ter o espírito inventivo e original. Não quero me gabar, mas nessa parte, assim, eu tenho um pontinho, porque, assim, eu sempre fui uma pessoa, né, na faculdade que, por exemplo, tinha os projetos. Vai ter grupo tal. Quem que vai ser o líder? Quem que vai comandar o grupo? O Lucas. Todo mundo já me apontava. Então, assim, já me sentia... né, já é uma responsabilidade a mais. Então, de tantas pessoas me falarem, eu realmente aceitei que eu sou uma pessoa criativa. Eu acho que você não tem que levar isso como, nossa, ele tá se achando, ele se acha, nossa, se não fosse ele, não tinha mais nada. Não é isso. Eu estou dizendo que na minha perspectiva, nas minhas vivências, eu me considero uma pessoa criativa. Faltou eu trazer aqui para vocês umas fotos de quando eu trabalhava no Limite. E assim, eu fiz aulas que, olha, deu assim o que falar. Eu me lembro de uma aula que foi a que mais me marcou assim na minha carreira profissional. Eu me lembro de uma aula que eu e minha dupla, nós decidimos falar de como surgiu o cinema, né? Então a gente apresentou assim como surgiu o cinema e tal. E aí a gente preparou uma sala de aula que a gente colocou um tapete vermelho, a gente pegou um TNT vermelho, colocou assim de
de canto a canto na sala de aula, para ser o tapete vermelho. E eu queria que naquele dia as crianças se sentissem as estrelas do filme, sabe? Como elas fossem receber um Oscar. Então a gente preparou assim um Oscar bem bonito, bem legal. A gente fez entrada assim na porta, colocou umas coisas bem legais, bem decorativas. Então eu achei isso muito importante, porque as crianças assim amaram. A diretora na época e a supervisora, né, a coordenadora também elogiaram muito. Os professores assim, não sei se depois eles fizeram, mas também elogiaram muito. A gente fez os Oscar mesmo para as crianças, para eles levarem para casa. E a gente colocou o melhor aluno do ano, assim, para todos. Então, assim, foi um dia, assim, inesquecível. E na minha carreira também como profissional, é um dia que eu tenho orgulho de ter tido aquela ideia, sabe? De ter tido aquela ideia criativa. Então, acho que os professores, sim, principalmente hoje em dia, na pandemia, tem que ter esse espírito inventivo e original, assim, apresentar o novo para as crianças, para os alunos. E o último, né, como eu já disse aí, ter estudado a história, né, conhecer realmente a história que você vai trabalhar. Isso aqui eu vou contar depois. Então eu vou sair aqui. Então agora a gente vai para a contação de histórias que eu preparei. Então eu vou abrir aqui no material da Unifeb, né, que para você, professor, está disponível. Então, assim, tudo que eu apresentar aqui, tem como você trabalhar com o seu aluno. Ah, Lucas, mas eu não tenho fantoche. Ah, Lucas, mas eu não tenho isso. Não importa, porque você vai ver aqui as contações de histórias que eu vou fazer. Algumas coisas assim, eu peguei coisas bobas que eu tinha em casa. Sabe, o professor tem que se virar, gente. Então, a primeira história que eu vou... Deixa eu só levantar aqui para pegar o objeto. A primeira história que eu vou tratar aqui com vocês é essa história que está aparecendo aí. Ela se chama Cheirinho Bom. Está disponível. Né? Inclusive, eu preciso elogiar o material da Unifeb, porque antes de ser convidado para fazer essa live, como eu não estou atuando como professor, eu não tinha, né, acesso. E quando eu tive acesso, eu tinha acesso por conta do material das crianças que eu ajudo nas tarefas. Mas eu preciso elogiar esse material da Unifeb, assim, porque a ilustração, principalmente, é uma coisa que me pega muito. E a ilustração das apostilas, do material, do sistema Unifeb em si, para mim é impecável. Então a gente vai começar com essa história. Bom, então para você ver como dá para contar histórias com qualquer coisa, para vocês terem noção, eu vou usar esse objeto aqui. Essa história aqui é muito engraçada, porque estava lá parado no meu quarto. Isso daqui veio quando eu pedi encomenda assim, por site, aplicativo, essas coisas. Aí eu comprei o produto que veio aqui dentro. E aí eu falei, não vou me desfazer disso, porque vai ser útil alguma hora. Minha mãe fica brava comigo, né? Porque meu quarto vai acumulando coisas assim de contação de histórias. Mas eu falo, não, vai ser útil. Aí veio esse convite e foi útil. Então eu vou contar histórias com ele. Então vamos lá. Vou usar aqui o material da Unifeb para ter um apoio. Vamos lá. Um dia, Cauê resolveu mudar. Decidiu que banho não iria mais tomar. Dá muito trabalho, pensava ele. Ligar a ducha, passar o sabão na bucha, realmente dá muito trabalho. Ele não queria ter mais esse trabalho, assim, porque às vezes a preguiça fala mais alto, né? Entendemos você, Cauê. Esfregar o pé para tirar o chulé, esfregar a mão para tirar o cascão. De que adianta lavar, se de novo vai sujar? A mamãe e a vovó já não aguentavam mais o cheiro e mandavam direto para o banheiro. Que menino fedorento! Você está ficando gosmento! Mas Cauê não ligava, e conforme o tempo passava, mais sujeira brotava. Olha como o Cauê foi ficando sujo, pessoal. Olha que a gente sabe, a gente tem que tomar banho bonitinho, mesmo, ó, confere assim para ver se está cheirosinho. Ele ficou todo sujo. O que será que vai acontecer com o Cauê?
Por ser pouco prudente, o menino ficou doente. Tanta sujeira acumulada deixou sua saúde complicada. Os germes fizeram moradia neste corpo que a água nunca via. Ao chegar no hospital, o médico lhe disse. O médico lhe deu um veredito final. Se quiser melhorar, banho vai ter que tomar. O Cauê ficou encurralado, mas não tinha saída. Ou eu tomo banho, ou eu vou ficar sujinho para sempre e vou ficar doente. O que vocês preferem? Vocês preferem tomar o banho? Até porque banho é rápido, banho é gostoso. Ou ficar doente? Eu prefiro tomar o banho. Mesmo que contrariado, Cauê não foi mal criado. Seguiu o que o médico sugeriu e não discutiu. Nunca mais foi preguiçoso e agora só anda cheiroso. Então, vamos bater palma pro Cauê, né? Porque teve esse discernimento, ele teve, não, vou tomar banho, vou ficar cheirosinho, limpinho, que aí eu não vou ficar mais doente. Então, vou só aproximar aqui de vocês da câmera, deixa eu ver. Vou só aproximar aqui para vocês terem uma noção. Tá vendo? Fiz com canetinha mesmo. E aí do outro lado, tô vendo o computador porque é o leitor. Opa. E aí eu coloquei aqui, colei papel crepom. Então essa foi a história, né? Pra gente incentivar os pequenos a tomarem banho, né? As crianças acham muita graça nisso. E falando, né, nesses cuidados de banho, de higiene, eu trouxe uma história. E essa história eu não vou usar nada, eu só vou contar para vocês, porque eu acho ela tão engraçada, uma das histórias mais engraçadas que eu conheço, que eu já contei, assim, é infalível, assim, as crianças amam e, assim, se divertem muito, porque, assim, a gente vai falando coisas, assim, bem engraçadas, que é a história Até as Princesas Soltam Pum. É uma história do William Brenner. Então é uma história bem legal. Eu não trouxe o livro, eu vou contar oralmente aqui para vocês. Bom, certo dia, a Laura chegou em casa triste e indignada. Ai, não aguento mais aquele menino da minha escola. Não aguento mais. O pai dela perguntou, Laura, o que aconteceu? Papai, lá na escola hoje, a gente teve um debate muito importante. O Pedrinho disse que as princesas soltam pum. Eu não admito isso. Onde já se viu as princesas chiques daquela, bem arrumadas, elegantes? Como assim, papai? As princesas soltam pum? Me conta! O pai da Laura ficou sem saber, ficou sem resposta, porque ele nunca tinha ouvido falar disso. Mas aí ele teve uma ideia. Já sei, vamos até a biblioteca para solucionar esse mistério. E lá foram eles para a biblioteca. Procuraram e nada de encontrar uma resposta para a pergunta da Laura. Até que eles encontraram um livro bem pesado, bem grande, parecia aqueles livros antigos de contação de histórias, sabe, aqueles de contos de princesas. Ele estava muito empoeirado. O pai da Laura abriu o livro, começou a folhear, encontrou a resposta para Laura. Ali estava um capítulo, porque eu não falei para vocês, mas aquele livro eram os segredos mais podres das princesas dos contos de fada. Segredo nosso, não conta para ninguém que esse livro existe. E ali o pai da Laura começou a folhear. Encontrei, Laura, está aqui. Este capítulo fala dos problemas gástricos das princesas. Pois bem, começaram a folhear e ali encontraram. Vocês conhecem aquela princesa? Ai, qual é o nome dela? Branca de Neve. Vocês lembram da Branca de Neve? Aquela que comeu a maçã? Mentira. Não foi daquele jeito, não. Eu vou te contar a real história da Branca de Neve. A Branca de Neve, como vocês sabem, morava ali na casa dos 7 anões, né? Eles foram sair para trabalhar. Eu vou para casa agora, eu vou. Saíram para trabalhar e ela ficou fazendo a comida. Sabe o que ela inventou de fazer aquele dia? Uma feijoada assim, ó,
bem pesada. E aí ela comeu, quase não sobrou para os 7 anões. E olha que comida para 7 tem que ser muito. Então ela comeu muita feijoada. E aquilo foi virando o estômago dela, foi virando. Na hora que a bruxa chegou para oferecer uma maçã, ela estava tão cheia, mas tão cheia que ela soltou um pum. E foi tiro e queda. Aquele pum foi tão alto e foi tão forte que ali mesmo ela caiu no chão. Nem precisou de maçã envenenada, coisa nenhuma. A bruxa que não aguentou o cheiro saiu correndo. E os anões, quando chegaram, sentiram um cheiro bem estranho. Será que morreu algum bicho aqui perto? Sentiram um cheiro muito estranho e viram que era a Branca de Neve. Pegaram a Branca de Neve, colocaram naquele caixão de vidro e tamparam. E tamparam para quê? Porque o cheiro estava tão forte que ninguém estava mais aguentando. A sorte do príncipe encantado é que naquele dia que ele encontrou a Branca de Neve, ele estava resfriado. Então ele não sentiu cheiro nenhum e conseguiu dar um beijo na Branca de Neve. E assim foi a história da Branca de Neve, que é uma das princesas mais peidonas dos contos de fada. E agora estou me lembrando de mais uma história. Vocês se lembram da Cinderela? Cinderela! Pois bem, Cinderela naquele dia do baile, vocês se lembram? Ela teve que correr, né? Porque já deu as 2 badaladas, ela teve que correr. Mas naquele dia, ela tinha comido umas asinhas de frango que acho que estavam fora da validade. Sabe? Aí ela dançou com o príncipe. Teve uma hora que o príncipe pegou na cintura dela, apertou e não teve outra escapatória. Ela soltou um pum. Mas a sorte dela é que bem na hora que ela soltou o pum, deu as 12 badaladas da meia-noite. Então o som foi tão alto e já estava tocando música que o príncipe nem ouviu ela soltando um pum. Ufa, essa foi por pouco mesmo. E também, como chama aquela princesa? Aquela do cabelo vermelho, vocês se lembram? Como que é o nome dela? Ariel, a pequena sereia. Vocês se lembram dela? Poder andar, poder correr, naquele mundo cheio de ar. Pois bem, a pequena sereia, dizem por aí que é uma das princesas mais peidonas que existem. Porque ela tem um segredo. Quando ela quer soltar um pum, ela sobe até lá na superfície, fica por ali, e quando vem aquela vontade, ela mergulha bem rápido. Sabe por quê? Porque quando ela mergulha bem rápido, já se formam as bolinhas naturalmente da água e se misturam com as bolinhas de quando ela solta pum. Então essa daí ela sabe disfarçar muito bem. Então essa foi a história das princesas com os segredos mais obscuros que ninguém imaginava. E você aí? Você acredita que as princesas soltam pum? Então essa foi a história das princesas soltam pum, uma história muito engraçada. Eu já contei ela online também quando eu fui convidado para fazer uma contação de histórias. E as crianças racham de rir, gente, de verdade. Elas se sentem... Porque é uma história muito engraçada, né? Falar de pum para uma criança, ela acha muita graça. Agora, eu vou para uma história que eu vou usar objetos, que eu vou pegar para vocês. E essa história é de extrema importância, como eu já falei aqui, sobre temas bem relevantes para a contação de histórias. A história que eu vou contar agora se chama A Cor de Coraline. Assim, é a minha história preferida. Sempre que me chamam para contar alguma história num lugar diferente, eu tenho que contar ela, porque assim, a mensagem que ela passa é muito legal. Se chama A Cor de Coraline, o autor dessa história se chama Alexandre Rampazzo, que tem outros livros assim, excelentes. Certo dia, na sala de aula, estavam todos pintando os seus desenhos, quando o Pedrinho olha para Coraline e diz: Coraline, empresta o lápis cor de pele. Coraline ficou pensativa. Enquanto ela pensava, o Pedrinho ficou com uma cara de lagosta
Eu não sei como é uma cara de lagosta, mas eu imagino que deve ser uma cara assim bem engraçada e bem estranha. Então, você que está aí me assistindo, professor, tenta fazer uma cara de lagosta comigo, faz uma cara assim meio estranha, umas caretas, que eu acho que deve ser isso. E a Coraline ficou pensando, lápis cor de pele. Mas de qual pele o Pedrinho está falando? Coraline, então, pegou o lápis verde. Isso mesmo, o lápis verde, só para ver a reação da minha. E o Pedrinho ficou com uma cara, acho que a Coraline não está batendo bem na cabeça hoje. Ela vai me dar um lápis verde? Sim, um lápis verde. Porque a Coraline se lembrou de que se eles estivessem em Marte, a pele seria verde. Bom, pelo menos é o que dizem, que os marcianos são seres baixinhos, cabeçudos e verdes. Então, por que não? Mas o Pedrinho ficou com aquela cara de que melhor não, né? Então, vamos trocar a cor. Então, a Coraline pegou o lápis vermelho. Porque se eles estivessem num país onde as pessoas estivessem envergonhadas, elas ficariam vergonhas, elas ficariam vermelhas de vergonha. Vermelhas de raiva. Então, ela quis emprestar o lápis vermelho, mas o Pedrinho não quis. Então, ela pegou o lápis amarelo, porque ela se lembrou de que ela usava o amarelo para pintar os peixinhos dourados. Você não usa? Mas ela usa, né? Porque a caixa da Coraline só tinha 12 cores. Então, assim, ele ainda teve sorte, porque imagina se ele tivesse pedido para a menina que estudava do lado dele, a menina na carteira do lado, ela tinha 48 cores. É muita cor para achar um lápis cor de pele. Então ela ficou pensando. Bom, a gente vive num país assim tão diversificado, né? Então, num lugar que ninguém se ouve falar muito. Deixa eu ver. Onde Judas perdeu as botas. É um lugar diferente, mas comparado a Marte, acho que ficaria tipo ali na esquina. Então, se é um lugar diferente, as pessoas teriam peles de cores diferentes. Pensou Coraline. Coraline começou a pensar e pegou da sua caixinha de lápis de cor, ela pegou essa cor aqui. Porque ela percebeu que a maioria das pessoas usava essa cor para pintar a pele de outras pessoas. E era a cor do Pedrinho, era da cor da pele do Pedrinho. Mas Coraline pensou mais um pouco e pegou o lápis marrom. Ela olhou para a caixa de lápis de cor dela, olhou para o lápis, olhou para o Pedrinho, estava confiante e entregou o lápis para ele. O Pedrinho pegou o lápis, olhou para ele, olhou para o desenho, olhou para a Coraline, sorriu, agradeceu e voltou a pintar o seu desenho. A Coraline estava certa. Ela tinha entregado o lápis cor de pele. A cor da minha pele, disse Coraline. Então essa história, assim, ela até mexe assim, comigo, porque é tão simples, mas é de extrema importância a mensagem que ela passa, né? A questão da representatividade, mais uma vez. Então, uma das histórias mais lindas, assim, que eu já vi na minha vida e que eu nunca vou me cansar. Então, inclusive, já decorei, assim, às vezes mudo algumas coisas, mas já decorei a forma que eu conto ela. Porque é uma história que eu acho que todo mundo ainda precisa conhecer. E, inclusive, deixa eu ver aqui com a Tainá. Fantástico, Lucas. Adorei as escolhas. Eu não conhecia ainda, né, da Coraline. Fantástico. Né, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trabalhar isso, a diversidade, o respeito, né? Então, desde cedo a gente trabalhar isso, as crianças vão se aprimorando desses conhecimentos, e achei fantástico, fantástico. E você utilizou recursos simples, né? Você não trouxe nada assim que precisa ser elaborado previamente. Eu acho que às vezes o professor consegue contar apenas com os lápis de cor, né? Usar às vezes algum objeto ali para simbolizar as personagens.
Adorei, Lucas. Imagina, inclusive, aí, né, eu usei os lápis e aí os personagens eu vou mostrar aqui. Eu usei pinteiros com canetinha. Inclusive, eu queria mostrar essas canetinhas aqui que eu comprei ano passado, que inclusive é a cor que eu pintei a pele deles. São lápis, são canetinhas, acredito que devem ter assim, coleções maiores, com mais cores, mas são canetinhas assim para a gente diversificar isso, né? Inclusive eu já vi lápis de cores com tons de peles, mas a canetinha eu nunca tinha visto. E aí eu vou mostrar aqui na câmera, ó. São bem diferentes, não sei se vai dar para ver. São bem diferentes assim os tons, tá conseguindo ver? Tem mais claro ainda, até chegar assim num tom mais escuro, né? E aí tem uma outra canetinha que eu não sei se para mim, que eu usei, que é o mais escuro ainda, que eu usei para pintar a pele da Coraline. Então, assim, são recursos assim, que o professor tem na casa dele, né? Alguma coisa para desenhar, e principalmente os lápis. E aí, em cima disso, Tainá, também tem uma questão. Ano passado foi o ano que eu mais comprei livro na minha vida, né? Por causa da quarentena, que a minha página também começou a ter um crescimento maior. Então, eu senti a necessidade de trazer mais esses temas, e aí eu comprei alguns livros sobre representatividade e o protagonismo dele, né? Um dos meus, e aqui, são os meus, não tem como escolher um, que é igual a mãe, né? Todos são os meus preferidos. E um deles é esse aqui, O Meu Crespo de Rainha, escrito pela Bell Hooks, O Crespo de Rainha. Ele é um poema, na verdade, assim, bem empoderador, que eu gosto muito. Outro livro que é muito lindo, eu vou mostrar ele aqui por dentro rapidinho com vocês, é esse livro aqui da Lupita Nyong'o. A Lupita Nyong'o, para quem não conhece, ela já até ganhou um Oscar ela ganhou um Oscar pelo papel dela em 12 anos de escravidão. Foi ali que eu conheci mais o trabalho dela. E ela escreveu esse livro infantil que se chama... aqui no Brasil tem temas nomes diferentes, né? Alguns falam Su e outros falam Suluê. Mas é um livro muito lindo que traz a história dessa menina, que de todos ali da sua família, ela tem a pele mais escura, né? Então ela não consegue muito aceitar. E aí, e é bem útil, porque numa viagem que ela faz durante a noite, ela presencia assim, uma história fantástica, assim, aí ela pega uma carona numa estrela, e ela consegue ver umas coisas assim, ela se sente bem representada. Esses dois livros aqui não são de autores brasileiros. Esse aqui que é o Pequeno Príncipe Preto, que é um dos meus livros preferidos também. Ele é bem grandinho assim, ele é muito bonito, fala assim, da história do Pequeno Príncipe que a gente conhece, mas aí é o Pequeno Príncipe africano, e ele tem, como árvore dele, ele tem a árvore baobá, né, que é uma árvore tipicamente da África mesmo, e assim, é muito lindo. Outro livro assim, que é o mais novo desses aqui que eu comprei, é O Amor de Cabelo, que foi uma história que ganhou ano passado como o curto do Oscar, né, foi a história campeã. Não lembro se foi ano passado, se foi esse ano. Acho que foi esse ano, não foi ano passado. Eu confundi. Amor de Cabelo, que é muito lindo, a história que fala dessa relação do pai e filha, assim, também muito lindo. Ó. E mais um livro brasileiro, que é A Banda das Meninas, da Emília Nunes. Isso aqui fala sobre uma menina que ela quer formar a sua banda, mas ela não encontra nenhuma menina, né? Só tem os meninos, e os meninos não querem aceitar ela. E ela quer ser baterista, e ela forma a banda dela, que se chama Dinossauros. Ótimo! Que legal, Lucas! Adorei! Adorei as opções de livros. Olha quantos, né? Quantas possibilidades nós podemos trabalhar em sala de aula, né? E também podemos trabalhar outros assuntos, né, Lucas? Você trouxe outro assunto para a gente também dar exemplo aqui, que a gente possa trabalhar em sala de aula? Tem um assunto, deixa eu comentar aqui. Um assunto bem importante, que até é difícil, né, trabalhar em sala de aula, que é sobre o abuso sexual, né, abuso sexual e violência contra a criança. Inclusive, posso abrir aqui rapidinho o material disponível na Unifeb, o material
Deixa eu encontrar eles, pode ir. Né, aqui tem um material, o nosso, se chama Nosso Corpinho. Deixa eu abrir aqui. Tem um material disponível, um dos materiais da Unifeb se chama Nosso Corpinho. E aqui ele vai dando dicas, né, de que o corpo tem que ser tratado com respeito e carinho, que temos que cuidar principalmente da higiene, ninguém pode colocar a mão a não ser nós mesmos, toda criança tem direito à proteção. E aí vai falando, né, tem um outro material chamado Prevenção à Violência Sexual contra a Criança. E assim, professor, você que está me assistindo aí, você pode trabalhar. Eu sei que é muito difícil a gente trabalhar esses temas atualmente, né? Tem muitas questões, mas acredito que é importante que a gente passar pelo menos para os pais, né, diretamente. Por exemplo, esse material que é bem enriquecedor. Então, acho muito bacana todo mundo se conscientizar, né? Então, tem aqui os nomes dos responsáveis, aqui tem índices, tem toda uma pesquisa que foi feita. Então, assim, são muitos detalhes. Aqui é um desenho que eu já vou mostrar para vocês, que eu também fiz. Então, assim, aqui tem os canais de denúncia. Então, realmente eu acho uma tema muito importante. E eu trouxe uma história aqui para vocês, vou só pegar o meu outro papel que eu preciso. Uma atividade que pode ser feita a partir disso. E eu trouxe uma história chamada Não Me Toca, Seu Boboca. É uma história escrita pela Andrea Taubman. Oba, estou curiosa. Muito legal, vou contar para vocês. E ó, Tainá, aqui essa história é mais simples ainda. Olha os objetos que eu peguei da minha casa para fazer. Um laço. Olha! Do nosso personagem. Ou seja, né, Lucas, o professor não precisa ser especialista, não precisa ser formado em contador de histórias, qualquer um pode ser contador. O professor tem que coisa em casa. Verdade. Só usar a criatividade, a imaginação e se soltar. Sim, com certeza. Eu vou contar essa história para vocês e depois eu já mostro uns materiais que eu preparei em cima disso. Combinado. Teve uma vez uma coelhinha que se chamava Ritoca. A Ritoca vivia tão feliz com seus amigos, ela brincava na rua, brincava, eles passavam um dia inteiro brincando na rua com seus amigos. Certo dia, chegou um cara meio estranho na cidade que ninguém conhecia. Ele era bem misterioso. Ele foi se aproximando, certo dia as crianças estavam brincando e ele foi se aproximando, convidou as crianças, a Ritoca e os amigos, para irem até a casa dele, para eles fazerem um piquenique, né? Então as crianças ficaram meio assim, porque ninguém conhecia ele, mas acabaram aceitando. Só que ele fez um pedido. Eles não poderiam contar para nenhum adulto. Acharam meio estranho, mas foram, né? Seguiram. Então foram todos para casa desse senhor estranho que ninguém conhecia. Chegando lá, os amigos de Ritoca começaram, né, a explorar a casa. Ele tinha um quintal muito grande. E aí, esse senhor pediu para que as crianças fossem até a cozinha para pegar, né, as coisas para eles fazerem os piqueniques. Mas ele pediu para que a Ritoca ficasse com ele lá fora para ajudar a organizar as coisas que eles fariam na parte externa. Então, assim fizeram. As crianças todas foram lá para a cozinha para pegarem as coisas e as outras voltaram. E a Ritoca ficou sozinha com ele. A Ritoca ficou meio sem graça, porque ela não conhecia aquela pessoa. E aí ele foi chegando perto, mais perto. Nossa, como você é bonitinha, elogiou ele. E Ritoca ficou meio sem graça. Oh, suas orelhinhas são tão bonitinhas. E começou a pegar nas orelhinhas da Ritoca. Começou a pegar nas orelhinhas, começou a pegar no bracinho, começou a pegar nas perninhas. E ali a Ritoca já estava muito assustada. Até que ele começou a pegar no pescocinho da Ritoca. E aí ela ficou muito sem saber o que fazer.
O que eu faço? O que eu faço? E ela soltou um grito bem alto. Não me toca, seu boboca! E aquilo bastou. As crianças vieram correndo de lá de dentro e começaram a pular em cima desse homem. E aí o disfarce dele saiu e eles viram que ele era um lobo disfarçado e que ele estava sendo procurado pela polícia. E aí ninguém sabia o que fazer, começou uma algazarra, e aí ele começou a correr lá para fora na rua, e aí juntou a vizinhança, até que chamaram a polícia e ele conseguiu ser preso. E a Ritoca ficou muito sem graça, porque ela não sabia o que os outros iam pensar. Todos poderiam falar de que a culpa era dela, de que a culpa sempre é da vítima, que a vítima provoca. Então ela ficou muito sem graça. Mas aí ela viu que ela estava sendo muito acolhida pelos seus amigos, pela sua família, e ficou mais aliviada. Então, quem já passou por uma situação dessa, não hesite em gritar, como a Ritoca fez. Não me toca essa boboca. E assim, é uma história muito... A outra, se eu achava assim, importante, essa daqui assim, é de extrema relevância, né? A gente hoje aborda tantas causas. Eu sou da seguinte opinião: não basta a gente, no Dia da Consciência Negra, a gente postar uma foto falando do Dia da Consciência Negra. Não basta chegar lá no dia do projeto que tem sobre do Faça Bonito, né? Que é um projeto sobre conscientização da violência sexual. Não adianta chegar nesses dias e a gente apenas postar uma foto ali no nosso feed, como se aquilo fosse resolver a história de alguém. É muito mais que isso, é você abraçar a causa de verdade, sabe? Eu falo que, já ouvi essa fala muitas vezes, você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser tantas coisas, né, para lutar contra tudo isso, você não precisa também ser abusado, explorado também tem exploração de trabalho por alguém para falar sobre isso. Então deixa aqui o meu recado para os pais, para alertar, para os professores, para alertarem os pais. E em cima disso, eu vi uma musiquinha que eu compartilhei no meu Facebook. Eu fiz um vídeo, esse vídeo deu muito certo, eu compartilhei em outros grupos do Facebook. E assim deu muito certo. O vídeo hoje tem mais de 40 mil visualizações. E mais assim, de 500 pessoas compartilharam também. Então, é uma história simples, numa luva. Vou mostrar aqui mais perto para vocês conseguirem enxergar. Mas aí eu vou contar para vocês e depois eu mostro mais detalhes. É uma música assim, bem fácil da criança decorar. Infelizmente, como eu vejo assim, bem solto assim, coisas no Facebook, muita gente também às vezes não coloca os direitos autorais de quem produziu essa música, né? Então, como eu acabei encontrando por outra pessoa e essa pessoa também não colocou o criador, eu não faço ideia de quem tenha criado, mas essa música não é de autoria minha. Então aqui tem uma luva simples e a gente vai cantar uma musiquinha. Várias partes do meu corpo tem cabeça, boca, pé e pernas também. Algumas partes ficam bem escondidinhas, uma delas fica embaixo da minha barriguinha. Nelas ninguém pode tocar, não, se não tiver a minha permissão. Se desobedecer e nelas tocar, eu vou correndo pra mamãe contar. Se não resolver, eu tenho que pensar quem é o adulto que pode me ajudar. Titia, vovó, professora ou irmão, um deles terá a solução. Nisso e naquilo ninguém pode mexer, nisso e naquilo eu tenho que proteger. Nisso e naquilo ninguém pode tocar não, porque eu sou corajoso e não aceito não. Então é uma musiquinha bem fácil. Depois vou perguntar, quando a Tainá voltar aqui para a gente, vou perguntar se tem como a gente disponibilizar depois a letra em algum arquivo, né, para os professores terem essa possibilidade. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha aqui, Tainá, tem o desenho, né, a cabeça, a boca, tudo isso também fiz de canetinha.
o pé, eu mexo os dedos errado pensando que vai trocar a perna. E aqui eu fiz naquela parte que eu cantei que não pode tocar. Eu fiz um ciclo de tocar. E aí aqui eu fiz os adultos responsáveis pela criança. Aqui tem a titia, aqui tem a vovó, aqui tem a professora e aqui tem o irmão. Ótimo, Lucas. E aqui tem uma criança, né, que é a criança, no caso, que está sofrendo esse tipo de coisa, que ela está bem assustada, né? Sim. E aqui, de uma forma simples, ó, eu usei aquelas canetinhas de uma forma simples, eu trabalhei a questão de representatividade mesmo, ó, cada um eu pintei um tom de pele. Sim, ótimo. E eu acho importante, né, Lucas, o que você trouxe, porque através desse recurso, às vezes a criança se solta, né, fala alguma coisa que às vezes estava guardadinho dentro dela, e ela percebendo, às vezes, pela ludicidade, né, pela música, então, às vezes, ela se identifica, né, com esse recurso e acaba pedindo ajuda, né, demonstrando alguma coisa. Então, por isso que é importante que os professores estejam atentos, né, qualquer mudança de comportamento, conversar com aquela criança, orientar. Então, eu falo que o professor ali tem que perceber todos os sinais, né? Ouvidos e olhos atentos. Sim. E continuando nesse assunto, para encerrar ele, eu trouxe um desenho que também tem disponibilizado na internet, de uma forma mais simples, também com canetinho, que aqui é o semáforo do corpo da criança, né? E aqui sinalizado tem o verde, onde você pode tocar, o amarelo é onde você precisa ter cuidado, e o vermelho é que você não pode tocar de jeito nenhum. Então, aqui no caso do menino, tem mais, vocês vão ver essa diferença, né? Tem muitos pontos verdes, tem um pontinho amarelo que é ali na barriga, né? No abdômen, no estômago, na parte da barriguinha, e ali nas partes íntimas, né? O vermelhinho. E aí na menina, a gente já não encontra, a gente só encontra 3 verdes, né? Assim, bem mais de casa a casa. Aí tem um na cabeça, que é o verde, na bochecha a gente tem que ter cuidado, nos braços, ali nas partes íntimas está vermelho e nos bracinhos também estão verdes. Olha, que legal, Lucas. Recurso simples também, né, que o professor utiliza apenas uma folha sulfite, né, a canetinha para fazer o contorno, né, do menino e da menina. E também acho que você usou aquela tinta de pintura a dedinho, né? Oi? Não entendi. Aquela tinta pinta-dedo, acho que dá para utilizar também, né? Usar com tinta. O que o professor tiver disponível, né? O lápis de cor mesmo. Eu só usei a canetinha preta, que é um pouco mais grossa, aquelas canetinhas de lousa, né? Aquela canetinha mais grossa para fazer o contorno. Mas aí dá para fazer com o que tiver disponibilizado em casa. Já encontrei essa imagem também. Tem essa imagem de alguns modelos na internet que também dá para imprimir. Então, usa a sua criatividade, porque a criança, o importante é você passar essa mensagem. Isso mesmo, Lucas. Parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado. Bom, para a gente continuar, dia 18 de abril, né, que passou agora, foi o dia de Monteiro Lobato. Foi o dia do Monteiro Lobato. Um dos autores, assim, que eu tenho mais respeito, né, por toda a trajetória, todo o cuidado que ele teve, todo o legado que ele deixou. E eu vou cantar uma música agora que fala sobre uma das minhas histórias, a minha história preferida do sítio do Pica-Pau Amarelo, que é O Reino das Águas Claras. Para mim, assim, é uma história, assim, muito mágica. Ano passado, não. 2019, antes de começar toda a pandemia, em Rio Preto, eu pude assistir um musical no Reino das Águas Claras, que teve por lá. E aí eu consegui assistir, assim, fiquei maravilhado. E aí eu só me recordei mais ainda o quanto eu amo essa história, o quanto que ela faz parte da minha infância e eu amo. Esse eu não sei qual que eu vou usar, se dá para usar os dois. Vou usar o pandeiro, porque esse aqui eu já usei. Então, se vocês souberem, essa música do Jorge Versilo chama O Reino das Águas Claras.
E é uma música muito bonita. Eu fiz os dedoches também. Fiz os dedoches do Príncipe Escamado e também da Narizinho. Então aí dá para você fazer, dá para contar a história para as crianças, mas eu vou cantar a música para vocês. Vim de lá, trouxe a mais bela pérola do mar para te coroar. Vim de lá, pela floresta de algas pude andar. Nem sei como eu vou contar. Lá no reino das águas claras, mágico mundo de joias caras. Meu passeio mais bonito, tantos perfumes que maravilha, dançando juntos como quadrilha. Onde as cores não têm fim, todos os seres em harmonia, tudo transborda alegria. Hoje é dia de festa. Dentro do palácio encantado, o príncipe escamado vai se coroar. É uma música que eu gosto bastante, inclusive eu já contei essa história para as crianças e eu adoro. E aí, seguindo nesse ritmo de música, como a gente não tem muito tempo ainda, já vou me apresentar, porque eu acredito também que a música, através da música, é uma contação de histórias, né? A música realmente está contando uma história pra gente. E uma das minhas músicas preferidas também, desde a infância, né? A gente escuta crescendo, a gente cresce ouvindo essa música, é a música Aquarela do Toquinho, que é uma das músicas assim, mais lindas assim, pra gente trabalhar. E aí eu trouxe muita questão das cores, né, pra gente conseguir fazer. E eu fiz tudo eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou cantando a música, dessa vez eu não vou usar instrumento, porque eu vou estar com isso aqui na mão. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, só pra vocês. Ah, meu Deus! Quem sabe faz ao vivo. Essa cadeira é traiçoeira. Colocaram de propósito pra mim. Então, eu vou cantando e vou mostrando aqui pra vocês, aí depois eu posso mostrar mais perto. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 sedas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 ciscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes. Avistar, basta imaginar, e ele está partindo, sereno e lindo, se a gente quiser. Ele vai cruzar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar no segundo. Giro simples compasso e no círculo eu faço um mundo. O menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo e nem piedade, nem tem hora de chegar.
sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. Dá pra ver? E aqui os materiais, não vou passar de um em um, senão dá muito trabalho. Mas aí eu fiz tudo com tinta, bem manual, ou se o professor preferir, pode, se vocês preferirem, pode também estar imprimindo. O muro, que eu achei que ia ser o mais difícil, foi o mais bonitinho. É um material muito rico para você, porque dá para trabalhar nessa história, essas cores, e a partir da música dá para trabalhar outras coisas, assim, inúmeras possibilidades. Vamos agora para mais uma história. O nosso tempo está acabando, infelizmente. E agora a gente vai para a história do... Deixa eu ver aqui o nome para vocês. A gente vai para a história o Trono do Rei e da Rainha. Nessa história aqui a gente vai falar sobre a criança, né, para ela sair do desfraude, começar, né, a ter essa responsabilidade, assim, né, que para a criança é uma responsabilidade conseguir fazer uma coisa sozinha, né, para ela conseguir ter acesso, para ela conseguir usar o banheiro sozinha, sem precisar mais da ajuda do papai e da mamãe. Então vou contar aqui para vocês. Deixa eu só beber uma água antes. Lila e Tom tinham um sonho. Eles queriam ter o próprio trono. Então já pensou se eles fossem reis e rainhas, iam dominar tudo. E ser rei e rainha de um castelo, de um reino muito belo. Mas em casa, o que avistavam no trono só o papai e a mamãe reinavam. Então eles tinham que disputar o trono ali com o papai e a mamãe. Intrigados que ficaram, espertamente investigaram. Descobriram que era ali o lugar de fazer cocô e xixi. Descobriram o segredo. Assumiram o desafio. Deixariam a fralda por bril. Mas o que fariam se era na fralda que cocô e xixi sempre apareciam? Aprenderam que o seu corpinho eles podiam controlar e segurar o xixi e cocô até o vaso chegar. De vez em quando, o xixi e o cocô escapavam, mas até mesmo os reis e rainhas, vez ou outra erravam. Porém, o mais importante é que Lila e Tom fossem bem vigilantes. Então, eles tinham que vigiar para que não pudesse acontecer mais aquilo ali, né? Desafio cumprido. O xixi e o cocô controlaram e agora, novo rei e rainha, o trono conquistaram. No belo reino e castelo estavam todos em festa para celebrar a vitória até eles ter esta. Então aqui eu fiz o trono, né, como se fosse, eu não achei o copinho que era branco. E aí aqui você pode fazer com a criança como se ela estivesse se tornando o rei e a rainha daquele trono. Vou mostrar aqui um pouquinho mais perto. Aí eu fiz com EVA e aqui eu coloquei um lápis mesmo. Então aí você pode, no final, se você quiser usar na história, né, um copinho branco, é porque eu não achei o branco, e aí você corta o fundo do copinho, e aí no final você só faz isso como se o trono realmente fosse ali da criança. Então assim, são dicas bem legais, está disponível, lembrando, no site aí dos materiais da Unifeb, riquíssimos, assim, que dá para trabalhar inúmeras coisas a partir da computação. E agora, gente, para finalizar, eu vou ler aqui para vocês um poema que fala sobre a importância do professor como auxiliador na criatividade do aluno. Eu acredito muito
que você, como educador, você tem essa responsabilidade nas mãos. Então, eu só quero ler primeiro para vocês, porque eu tenho certeza que após a leitura, vocês já vão ter entendimento do que eu quero passar aqui, para a gente finalizar. Conto Flor Vermelha de Caule Verde, de Ellen Barclay. Chique. Era uma vez um menino. Ele era bastante pequeno e estudava numa grande escola. Mas quando o menino descobriu que podia ir à escola e caminhando, passar através da porta, ficou feliz. E a escola não parecia mais tão grande quanto antes. Certa manhã, quando o menininho estava na aula, a professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menino. Ele era de fazer desenhos. Podia fazê-los de todos os tipos: leões, tigres, galinhas, vacas, barcos e trem. Pegou então sua caixa de lápis de cor e começou a desenhar, mas a professora disse: "Espere, ainda não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "desenharemos flores." Que bom, pensou o menino. Ele gostava de desenhar flores e começou a desenhar flores com seus lápis cor-de-rosa, laranja, azul. Mas a professora disse: "Esperem, vou mostrar como fazer." E a flor era vermelha com caule verde. No outro dia, quando o menininho estava em aula ao ar livre, a professora disse: "Hoje faremos coisas com barro." Que bom, pensou o menino. Ele gostava de barro. Ele podia fazer todos os tipos de coisas com barro: elefantes, camundongos, carros, caminhões. Começou a juntar e amassar a sua bola de barro. Mas a professora disse: "Esperem, não é hora de começar." E ele esperou até que todos estivessem prontos. "Agora," disse a professora, "faremos um prato." Que bom, pensou o menino. Ele gostava de fazer pratos de todas as formas e tamanhos. E a professora disse: "Esperem, vou mostrar como se faz." E ela mostrou a todos como fazer um prato fundo. Assim disse a professora: "Podem começar agora." O menininho olhou para o prato da professora, então olhou para o seu próprio prato. Ele gostava mais do seu prato do que o da professora, mas não podia fazer isso. Amassou seu barro numa grande bola grande, novamente, e fez um prato igual ao da professora. Era um prato fundo. E muito cedo, o menininho aprendeu a esperar e olhar, e a fazer as coisas exatamente como a professora fazia. E muito cedo, ele não fazia mais as coisas por si mesmo. Então, aconteceu que o menino e sua família mudaram-se para outra casa, em outra cidade, e o menininho teve que ir para outra escola. No primeiro dia, ele estava lá. A professora disse: "Hoje faremos um desenho." Que bom, pensou o menino. Ele esperou pelo que a professora dissesse o que fazer, mas a professora não disse. Ela apenas andava pela sala, então veio até ele e falou: "Você não quer desenhar?" Disse o menino. "Sim," disse o menininho. "O que é que vamos fazer?" "Eu não sei, até que você faça," disse a professora. "Como eu posso fazer?" perguntou o menininho. "Da mesma maneira que você gostar," respondeu a professora. "De que cor?" perguntou o menininho. "Se todos fizerem o mesmo desenho e usarem as mesmas cores, como eu posso saber quem fez o quê e qual o desenho de cada um?" "Não sei," disse o menininho. E ele começou a desenhar uma flor com caule verde. Esse conto foi escrito em 2010 e você que é professor, acho que já deve ter uma noção do que eu quero abordar aqui, que é a questão, né, Tainara? O que você achou desse poema, desse texto? Fantástico, acho que diz tudo, né, Lucas? Diz por si só, né? Acho que nós, como educadores, a gente tem, é óbvio que a gente tem a missão de ensinar a criança a ler e escrever, porque isso é o básico, mas a educação hoje vai muito além disso, vai muito além de um professor, uns dias, uma caneta, um aluno, um piano. E assim, você tem sonhos na sua mão. E você pode pegar esses sonhos, como você pode impulsionar eles. Se seu aluno quer ser um astronauta, que seja,
se ele tem o seu apoio, porque a maioria das vezes a criança só vai ter o apoio do professor. Já presenciei isso várias vezes, tenho certeza que você também já deve ter presenciado isso, porque o pai e a mãe não tem tempo, não quer saber de nada, em casa é mais cômodo dar o celular para a criança ficar quieta, não tem tempo de ouvir a criança, porque acaba chegando tarde do trabalho, e o professor tem essa missão de, ou ele impulsiona os sonhos dos seus alunos, ou o aluno tranca aquele sonho assim na gaveta e deixa ali para o resto da vida, e você vai ser o responsável de contribuir assim para o fim de uma vontade assim, da criança, né? E esse texto trata muito disso, né? A criança estava aberta para fazer o que quisesse, né? Porque ela tinha uma imaginação muito fértil e ela era obrigada, né? Ela tinha os caminhos que ela devia ser seguidos. Nós, como profissionais da educação, seja contador de histórias, você que está na sala de aula, você que é coordenador, você que é diretor, nós temos a responsabilidade de ensinar o caminho, mas deixar com que a pessoa, com que a criança siga e voe, né? A gente, aquela história, a gente pode construir um barco, mas aí a criança que tem que aprender a navegar. Então, esse conto eu ouvi uma vez, foi num evento que a Unifeb fez, que eu pude estar presente, né, direcionado para a pedagogia, e o professor Eduardo Catamose leu essa história e, assim, também nunca me esqueci desse ponto, e acredito que é isso. Então, professor, você que está me assistindo aí hoje, pensa nisso, se você está dando aula por dar, porque é a sua obrigação, porque se você não fizer isso, seu salário não cai no final do mês, ou se você realmente, caraca, eu nasci para ser professor, é isso que eu quero, essa é a minha vocação, independente de quanto eu ganhe, assim, lógico que a gente precisa pagar nossas contas, mas independente disso, eu estou na profissão que eu mereço estar e que eu quero estar. Eu falo muito, Tainá, na minha sala de aula, nós eram duas turmas, né? Éramos em 60 alunos. E desses 60 alunos, 5 eram homens. Então, assim, o homem hoje na pedagogia, então já serve de exemplo aqui, eu posso hoje, não tenho consciência, mas de repente posso estar incentivando alguma pessoa de algum modo que eu retratei nessa live, de algum material. Então, a gente precisa incentivar as pessoas. Então, seja exemplo, assim, para as pessoas, sabe? Então, agradeço demais assim, o convite que vocês me fizeram. Me sinto muito honrado, assim, porque eu sempre tive muita oportunidade da Unifeb, desde de todos os lados, principalmente da professora Johnny Maribel, coordenadora do curso. Ela sempre me deu muita oportunidade. Quando chegava a mostra Unifeb, a gente sempre, ela já me puxava assim, Lucas, você vai participar, né? Conto com você. Então, assim, me sinto muito feliz de estar aqui novamente, de voltar para ter dessa forma, como eu me imaginava, nunca me imaginei na profissão de histórias. Nunca me senti representado na minha época, assim, de criança mesmo. Nunca me senti representado numa escola, porque os professores que eu tinha, era professor de informática, era professor de educação física. Na minha infância, assim, não tinha aula de inglês ainda, fui até a partir da quinta série. E, assim, e hoje, quem sabe, futuramente está numa sala de aula, acho que pode ser um passo muito grande para os homens na educação, porque, assim, acredito que o sexo da pessoa não vai interferir em nada, depende do seu caráter, do que você acredita, do que você luta, e acredito que eu, sim, mereço estar onde está na profissão de história, que eu quero sair nunca mais, e na educação eu tenho certeza que eu não seria feliz em nenhuma outra profissão na minha vida. E é isso, gente. E que você sirva de exemplos, né? De exemplo para outros homens que querem ingressar na área da educação. Lucas, agradecemos imensamente pela sua participação, né, por ter aceito o nosso convite. Com certeza será um dia maravilhoso de capacitação.
né? Tenho certeza que todos os professores colocará pelo menos um pouquinho, sim, na prática. Eu acho que você trouxe ideias geniosas, deixou claro, né, que nenhum professor precisa se preparar algo grandioso, né, para passar alguma mensagem para as crianças. E deixo aqui minha eterna gratidão. E duas coisas, Lucas. Diga. Quem não curtiu ainda a sua página, né? Segue lá no Instagram, Quintal de Histórias. E você tem que prometer que você vai ensinar a customizar essa camiseta maravilhosa que você fez, você preparou, fiquei sabendo que você preparou especialmente para nossa live. Então, ó, eu vou lá correndo na sua página, eu quero um tutorial, um vídeo de como customizar essa camiseta, que eu adorei, Lucas. Parabéns, viu, Lucas? Eu que agradeço, pessoal, os professores que estão acompanhando aqui a live. Se quiserem seguir, vai lá, aqui Quintal de Histórias no Instagram. E se você for, me deixa uma mensagem lá no direct para eu saber que você veio daqui da live, para eu te conhecer melhor. Eu vou ficar muito feliz. Essa camiseta aqui foi assim, gente, só tacar tinta assim. Mas foi basicamente isso. Eu queria uma coisa assim, bem despojada, assim. Aí eu só fiz o sexto. Amamos, Lucas, amamos. Então, quem não seguiu a página do Lucas ainda, corre lá no Instagram, segue a página e também deixe seu like aqui na nossa live, tá bom? A nossa próxima capacitação será com o psicólogo Rafael Gianotti, que vai falar sobre o tema como lidar com as emoções, tá bom? Lucas, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima capacitação. Cristina, eu que agradeço. Um beijo para você, para o Anderson, que me fez o convite, né? Tenho certeza que ele vai estar assistindo essa live. Então, muito obrigado a todo o carinho e reconhecimento. Um beijo para vocês e gratidão mais uma vez.